Querido Bode, sinto muito por ter tirado esse pedaço de metal da cidade. Achei que era tudo brincadeira, mas não era nada. Estão acontecendo coisas que são muito difíceis de explicar. Salve galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje nós vamos falar a respeito de uma cidade fantasma localizada lá na Califórnia. Gente, é uma cidade assim incrível, tá parada no tempo. Parece que é aquelas cidades tiradas ali do filme De Volta para o Futuro, parte 3 e outros milhares de filmes estilo Bang Bang. É uma história muito interessante mesmo, fala bastante sobre o sobrenatural também e eu espero que vocês gostem. Bold é uma literalmente cidade fantasma, localizada no estado norte-americano da Califórnia, no condado de Mono. Bold é considerada uma referência histórica nacional e importante local turístico da região de Serra Nevada, e quem a visita descreve a sensação de ter entrado dentro de uma máquina do tempo e ter parado no passado, exatamente no velho oeste americano. Para vocês terem uma ideia, no oeste dos Estados Unidos há cerca de 6.000 cidades fantasmas. Essas cidades foram construídas ali em meados do século XIX por causa da grande e frenética corrida ao ouro. As pessoas estavam enlouquecidas para tentar achar metais preciosos e não era somente o ouro, e sim a prata. Então, há muitas cidades espalhadas lá nos Estados Unidos, mas Bold é uma das mais conservadas. Cerca de 5% das 168 casas que haviam por lá ainda estão praticamente paradas no tempo, como se as pessoas tivessem abandonado elas há pouco tempo. E vocês vão entender por que eu digo isso. Porque essas casas, conforme as fotos que a gente vai mostrando aqui para vocês no decorrer do vídeo, vocês vão perceber que existem ainda louças em cima das mesas, camas que não foram arrumadas, trajes que estão largados por dentro de casa, casacos pendurados, espingardas que ainda eram utilizadas pelos donos dessas propriedades e que ainda estão lá. Parece que o dono acabou de deixar ela, porque assim, essa cidade ela existe numa forma de decadência preservada. É mais ou menos isso que eles falam lá nos Estados Unidos, ou seja, ela não é reformada. Aquilo que já não está muito bom, ele é simplesmente mantido de uma forma para que ele possa se conservar um pouco mais, mas ela continua da mesma forma, ou seja, se uma madeira está partida, ela vai continuar partida, mas talvez eles coloquem ali algum tipo de suporte, passam nessa madeira algum tipo de produto para que ela se conserve um pouco mais, mas nada é literalmente reformado, e sim mantido, mesmo naquele estado que já está de grande decadência. Algumas casas ainda estão um pouco mais conservadas, mas outras realmente já estão até bem interessantes, até um pouco engraçada, porque elas já estão tortas. Tem casas ali que estão super assim inclinadas para o lado, mas elas não caíram, e foi uma cidade que sofreu bastante, com nevascas, com tempestades de areia também, muitos outros incêndios, porque foi uma cidade que sofreu muito com incêndio, e mesmo assim a cidade de Bold resiste aos séculos. Em 1848, um homem chamado John Sutter esteve em Coloma e lá ele encontrou a primeira pepita de ouro, e essa região fica a menos de 300 quilômetros de Bold. Porém, foi preciso 9 anos para ali chegar o primeiro prospector. Era um homem que se chamava William S. Bowley. William S. Bowley, ele também era um caçador de ouro. Ele ficava naquela região à procura de ouro e realmente tinha bastante. Só que infelizmente ele acabou falecendo por causa de uma grande nevasca. Ele tinha saído para uma outra região buscando suprimentos, mas ele foi surpreendido por essa tempestade, morreu ali mesmo no local
Inclusive, na cidade de Bouri foi feito uma placa onde simboliza o local que supostamente ele teria morrido, mas ninguém sabe se ele realmente está enterrado ali. Em homenagem a esse homem, foi colocado o nome da cidade de Bold, só que o sobrenome dele era escrito de uma forma, terminava com Y, e por causa do erro ortográfico de um pintor que pintou a placa da cidade, ele colocou IE no final da palavra, então ficou esse nome, Bold, mas é em homenagem a esse homem que acabou morrendo, de uma forma até bastante misteriosa, porque algumas pessoas falam que o corpo dele nunca foi encontrado, mas outras já falam que foi encontrado sim, e que ele estaria enterrado pelo menos próximo daquela placa indicativa. Cerca de 20 anos depois, a Standard Company descobre uma ótima oportunidade nessa região e instala em Bold uma de suas sedes, e daquele momento em diante, muitas casas, centenas de casas, começaram a ser construídas ali de forma frenética. Em 1879, essa cidade contava, gente, com cerca de 10 mil habitantes e, como eu falei para vocês, cerca de 168 edifícios, e representava o segundo centro urbano da Califórnia depois de Los Angeles. As histórias que resistem ao tempo e que são confirmadas também pelos guias que fazem essa parte de visitação, porque aquilo hoje é um grande parque, é um local que recebe muitos turistas, cerca de 20 mil turistas por mês, para vocês terem uma ideia, é um entra e sai danado. Você paga ali uma taxa para poder visitar, e quem visita a cidade fala que vale muito a pena. Então essas histórias que resistem ao tempo falam que Bold realmente era uma cidade muito violenta, que não tinha leis, e era aquela típica cidade de cenário de Velho Oeste. Ali tinha salões, muitos salões, tinham também delegacias, igrejas, escolas, correios, hospitais. Era uma cidade mesmo, o local não era tão grande, as casas não ficavam num espaço tão longe uma da outra, era meio que amontoado alguma coisa ali. Tiroteio realmente lá era o que não faltava. Alguns historiadores falam que o dia que Bold não tinha nenhum tiroteio não era um dia normal, e que muitas violências também aconteceram por lá, principalmente dentro dos salões, e as mulheres foram grandes vítimas também, não só de violência física, mas também de violência moral, porque haviam muitas mulheres que faziam programas, muitas delas eram meninas órfãs que vinham de longe, eram contratadas para fazer trabalho de limpeza nesse local, mas acabavam dançando, depois acabavam se prostituindo. Algumas delas conseguiram sair dessa vida, mas outras também tiveram um final nada bom, e muitas acabaram morrendo lá. Muita gente morreu nessa cidade, tanto é que Bold possui 3 cemitérios, e daqui a pouquinho a gente já vai falar sobre esses cemitérios, que muita coisa da parte sobrenatural acontece nesse local. Em Bold existiam cerca de 30 minas de ouro, gente. Era um local muito vasto, muitas pedras preciosas também saíram de lá, só que com o tempo a fonte foi secando e rapidamente a cidade também foi esvaziando, e essas pessoas que estavam lá se dirigiram para o sul da cidade de Bouri, e eles saíram praticamente correndo, porque a febre do ouro não tem esse nome à toa, as pessoas ficavam enlouquecidas para conseguir ficar ricas, tá? Então é justificado, porque muitas casas estão ainda do mesmo jeito que o antigo proprietário deixou. Restos de comida acabaram se conservando, elas ficaram numa forma de cristalização. Pedaços de maçã foram encontradas desde aquela época, são relíquias que ficam no museu da cidade. Então tá explicado por que muitas casas simplesmente foram abandonadas, inclusive com as panelas de comida no fogão a lenha. Além disso, durante o inverno de 1878, centenas de pessoas morreram de exposição a doenças, e várias minas sofreram acidentes terríveis que deixaram muitos mortos, e eles estão enterrados lá em Bold. E teve pessoas que morreram, os mineiros, morreram de forma bastante cruel mesmo, porque os corpos, muitos, não foram nem identificados por causa de acidentes com picaretas que eles utilizavam para cavar, para bater nas paredes, e também por causa dos desmoronamentos que ocorreram lá. Muitas pedras pesadas acabavam caindo na cabeça dessas pessoas, que inclusive, gente, acabavam levando os filhos, crianças bem pequenas, junto com eles, e não é à toa que muitos médios e sensitivos falam que nesse lugar há muitos espíritos de crianças, e que também há bastante aparições de pessoas
deformadas, e seria então por causa da forma como elas morreram. A gente já vai chegar lá. De acordo com o censo feito em 1920, apenas 120 pessoas residiam lá nessa época, e 41 anos após o boom da febre do ouro. Então, nesse período, em 1920, moravam pouquíssimas pessoas lá, e com o tempo cada vez foi diminuindo mais e mais. O último grande incêndio que ocorreu na cidade aconteceu em 1932, e dali tudo foi dizimado e o Distrito Central de Bold ficou praticamente abandonado. Os Correios então fecharam oficialmente somente em 1942, e um ano depois disso somente 4 pessoas ficaram morando na cidade, mas isso porque eles foram contratados pela família Caim para que eles pudessem fazer a proteção das propriedades que estavam ainda em nome dessas pessoas. E essas pessoas que ficaram lá, essas poucas, né, que faziam a ronda, digamos assim, tiveram muitas histórias misteriosas para contar. Em 1943, fechou a última mina que ainda estava em funcionamento, e dali em diante a cidade foi considerada literalmente uma cidade fantasma. A cidade foi declarada Parque Histórico do Estado no ano de 1962, e dali em diante era lei. Nada poderia ser mexido sem autorização das autoridades, que resolveram manter a cidade exatamente como ela estava. Na cidade, além das casas, também existiam outros estabelecimentos que ainda estão muito conservados, como é o caso da igreja, mas há também o antigo necrotério e funerária, onde há muitos caixões espalhados, há também os salões e há também a escola, tá? A escola dizem assim que é um dos locais mais preservados e que inclusive ainda há algumas anotações feitas na lousa, tá? Com giz, e que essas anotações teriam sido da última professora. Eu achei essas anotações muito vívidas, mas talvez as pessoas tenham reacendido o que ela escreveu, mas nas informações, né, que eu encontrei a respeito, dizem que não, que tudo que está lá na escola foi deixado exatamente como no último dia de aula. Um outro local também bastante conservado é o Hotel Wheaton e Hollis, e mais 3 cemitérios. Então, dentro desse hotel também, para quem já foi lá, porque assim, Bold é uma cidade muito procurada pelos pesquisadores paranormais, Ghost Hunters já foi lá, outros pesquisadores também bem conceituados já foram e detectaram sim que lá há muitas presenças sobrenaturais, que muitos espíritos que ainda vivem achando que estão no passado se recusam a sair daquelas casas, e que tanto no hotel quanto no cemitério são os locais onde mais eventos paranormais costumam acontecer. Um outro local também é onde dizem que acontece bastante repetição de cena, gente, é no salão. Muitas pessoas falaram que já viram brigas ali dentro, que saíram mulheres com aqueles espartilhos, correndo escada, né, abaixo. Algumas já estavam feridas, que teve tiroteio lá dentro. Teve gente que falou que achou que aquilo tudo era uma grande encenação, para depois então saber que nada daquilo aconteceu. Isso é uma coisa que eu já comentei muito aqui no canal, porque eu pesquiso em muitas fontes mesmo, não são em uma, duas, eu pesquiso muito, e para fazer esse vídeo foi bem demorado mesmo, porque eu pesquisei em vários locais, gente, porque é uma história que tem muita coisa para contar, e eu acho que para falar de tudo que acontece em Bold seria necessário 3 vídeos, eu não estou brincando, é muita coisa mesmo. Mas tem gente que fala que viram essas pessoas. Em outros vídeos também a gente já comentou que existem muitas vezes essa confusão das pessoas acharem que são atores, quando na verdade a administração garante que pelo menos naquele dia que a pessoa firmou não ocorreu nenhum tipo de encenação. Então, né, para quem acredita, possivelmente foi uma repetição da cena envolvendo a morte de alguém. Uma das casas mais conservadas é a de Tom Miller, tá? Um homem que morava lá, um antigo mineiro, e ela é uma das poucas casas que tem as portas abertas para a visitação, porque outras casas, elas se mantêm conservadas, porém o telhado já está bem comprometido, então nessas o guia não permite a entrada, apenas que as pessoas consigam visualizar pela janela. Mas no caso da casa do Tom Miller, sim, é permitido, e pelo que tudo indica, era uma família numerosa, porque é a casa que mais tem números de camas, então tem muita roupa também da família lá dentro. As louças também ainda estão dentro do armário, algumas também estão em cima da mesa, e é uma das casas mais bem conservadas de Bold.
Bold, na época da Corrida do Ouro, era uma cidade muito violenta e também preconceituosa, principalmente com os chineses e com as mulheres. E assim, gente, as mulheres, como eu falei para vocês, trabalhavam nos salões. Muitas, né, estavam ali, até mesmo talvez por opção, queriam estar ali, queriam uma vida mais luxuosa de uma forma mais rápida, mas muitas que estavam ali eram apenas meninas órfãs que não tiveram outras oportunidades e tiveram que se sujeitar a trabalhar em algo que elas não queriam. E essas mulheres sofreram muitas, mas muitas violências mesmo. Muitas delas também eram americanas, mas outras eram indígenas que também eram sequestradas, e também tinham aquelas chinesas, e essas eram as que mais sofriam preconceito. Algumas delas conseguiram também se dar bem na vida, mas foram pouquíssimos casos em que elas conseguiram se casar. Uma delas, tá, que é a mais conhecida na região e que teve uma morte muito misteriosa e que muita gente acredita que na verdade ela tenha sido assassinada. O nome dessa mulher era Lottie Joe, eu acho que é assim que se pronuncia. Ela casou com um homem chamado Eli Joe, ele era um açougueiro da região, ele também era sócio de outras propriedades, era um homem bem visto na cidade, ele era alemão, e ele simplesmente assim se apaixonou pela Lottie, que era uma mulher, dizem, muito atraente, bastante simpática, e ele tirou ela do salão e tornou ela sua esposa. Só que ela nunca foi bem aceita na sociedade. Uma vez ela foi numa festa fantasia, ela teria ganhado um prêmio por causa de uma pintura que ela fez, não assinando o nome dela, porque ela era uma excelente pintora. Dizem que tinham quadros maravilhosos que eram feitos por ela. Ela foi, era um baile de máscaras, só que no momento em que ela foi chamada, né, por um codinome que eu não consegui encontrar, no momento em que ela foi receber o prêmio, ela retirou a máscara e as pessoas se recusaram a dar esse prêmio para ela, porque ela já tinha trabalhado no salão. Ela ficou muito chateada, ela tinha por volta de 25, 26 anos, ela saiu correndo da festa, e esse homem ficou muito bravo pelas pessoas terem tratado ela desse jeito. Então, assim, dizem que isso dificultou até a vida dele na cidade, mesmo ele tendo bastante dinheiro, mas ele não abandonou a esposa. Eles não chegaram a ter filhos, pelo que eu entendi da história, só que algum tempo depois a Lottie, ela ficou doente. Ele chamou vários médicos porque ninguém sabia o que ela tinha, e ela simplesmente acabou falecendo, e os médicos falaram que provavelmente ela teria ingerido veneno por engano. Só que assim, gente, ou ela tirou a sua vida pela pressão que ela estava sofrendo da sociedade, né? Ou alguém, então, que tinha algum contato com ela, fez isso dessa forma, e como ela já estava doente há algum tempo, talvez alguém já a estava envenenando há algum tempo sem ela saber. A Lottie, ela está enterrada em Bold, tá? O esposo dela fez um túmulo para ela na época. Hoje esse túmulo não existe mais, apenas o cercadinho que tinha. Não sei se ele também fez alguma coisa de madeira que com o tempo acabou se estragando, mas o cercadinho de ferro que ele mandou fazer para o túmulo dela ainda está lá. Dizem que esse homem assim nunca mais se casou, ele ficou muito triste. Todos os dias, no final da tarde, ele levava o café dele para tomar ao lado do túmulo da esposa. Era um casal muito apaixonado. Muitas pessoas também o acusaram que ele teria matado a esposa, mas pelo que eu li da história, com certeza não foi ele, porque até o dia da sua morte ele visitava o túmulo da Lottie. Ele não quis mais se casar, e algum tempo depois também ele saiu da cidade, mas ele todo dia visitava o túmulo da esposa, até que ele não apareceu mais. Ele já era bastante idoso, então provavelmente ele acabou falecendo em outro local. Algumas pessoas falam que já viram um casal conversando, um casal que estava trajado com roupas de época, e que a moça seria muito parecida com a Lottie. Vários médiuns já falaram que ainda é o espírito desse casal que permanece em Bold, que eles querem continuar a viver juntos naquele mesmo tempo em que foi roubado deles, e que é bem provável sim que ela tenha sido assassinada. Como as pessoas abandonaram a cidade, isso no ano de 1940, 1943, muitas coisas das casas eram roubadas, mesmo tendo alguns vigilantes que eram pagos ali pela família Caim, que era uma família bem importante na época. Então, mesmo com essas pessoas por lá, muitas coisas foram roubadas. E o que aconteceu? Foi dito uma história, tá, que quem retirasse qualquer coisa, qualquer utensílio dessa cidade, seria então atingido por uma grande maldição. A história se espalhou e isso deu certo, gente.
No início, parece que foi falado meio sem pensar, era uma forma de querer proteger a cidade e facilitar o trabalho desses vigilantes, mas sendo coincidência ou não, muitas coisas, tá, terríveis teriam atingido pessoas que roubaram utensílios dessa cidade. Hoje o local não comenta mais a respeito dessa maldição, faz de tudo para fazer as pessoas entenderem que isso é coisa da cabeça delas, que isso foi inventado, que isso não é verdade. Por que que eles falam isso, gente? Porque eles recebem diariamente muitas, mas muitas cartas com pregos devolvidos, cacos de vidro devolvidos, cortinas devolvidas, pedaços de pedra, saquinhos de areia, tudo que essas pessoas puderam tirar como souvenir da cidade de Bold, praticamente tudo foi devolvido. E como é um roubo, essas pessoas devolvem esses objetos através de cartas anônimas, porque um boletim de ocorrência tem que ser feito. Os administradores da cidade, eles têm lá um espaço, tá? Que, se eu não me engano, era a antiga prefeitura. Hoje eu acho que funciona como museu também esse local. Então eles deixam essas caixas lá e assim, eles não sabem mais aonde colocar, porque as pessoas querem que eles devolvam exatamente no local onde foi retirado, só que eles não têm mais como saber. Por que que isso tudo é devolvido? Porque, segundo essas pessoas que pegaram essas lembrancinhas, vamos dizer assim, começaram a ter mortes na família, segundo eles, de forma inexplicável, separações, doenças, perda de emprego, acidentes de carro, acidentes de moto. Dizem assim que foram coisas absurdas que as pessoas contaram, assim, que foi só chegar dentro de casa, teve familiar que só botou o pé dentro de casa e acabou falecendo, inclusive segurando esse souvenir na mão. Essas pessoas foram pesquisar para saber se tinha alguma coisa, porque segundo elas, a maioria, tá? A maioria fala que nunca escutou sobre essa maldição, mas a administração fala que essa história ainda é contada por alguns guias, mesmo eles pedindo para que isso não aconteça, porque esses guias também acabam acreditando nessa história e têm medo que essas pessoas sofram algum tipo de mal por causa dessa suposta maldição. Teve cartas de criança, tá, dizendo que o peixinho morreu, que o pai se separou, que a mãe brigou com eles, e também teve situações muito mais graves, onde uma família inteira teria morrido num acidente de carro, logo após ter ido para casa quando saíam da cidade. E assim, gente, são centenas de cartas que eles recebem, milhares de cartas, né, durante todos esses anos, desde 1945, é que eles já começaram a receber essas cartas. Então, são muitas coisas. Eu acredito que talvez algumas até eles tenham descartado, mas as mais recentes e algumas mais antigas eles ainda mantêm, inclusive em exposição no lugar. Para alguns cientistas, isso na verdade é uma sugestão da mente, que a pessoa bota na cabeça que ela está amaldiçoada e tudo que acontece de bom na vida dela simplesmente é apagado da memória e só o que é considerado é o que aconteceu de ruim. Mas tem gente que garante que não, que depois que foi lá, que pegou esse souvenir, a vida deles nunca mais foi a mesma, mas assim que isso tudo é devolvido, automaticamente eles começam a ter paz novamente, fora os pesadelos que essas pessoas dizem que sentiam. Então, assim, tinha gente que sabia da maldição e tinha gente que não sabia. E aí fica essa pergunta, será que essa maldição realmente existe? Foi um truque de marketing que saiu pela culatra? O que que vocês acham? Deixem aqui pra mim nos comentários, pessoal, porque eu achei essa história bastante intrigante mesmo. Muitas cartas, gente, mas muitas cartas mesmo, tá? Estão em exposição lá, mas eu vou ler aqui pra vocês um trechinho bem pequeno de uma carta anônima que foi entregue lá na cidade no ano de 2002. Na verdade, praticamente todas elas são anônimas, porque essas pessoas têm medo de sofrer alguma represália pela justiça, já que roubar alguma coisa é crime. Essa carta diz o seguinte: aviso justo para quem pensa que isso é apenas folclore. Minha vida nunca viu tanto tumulto. Por favor, aceite meu aviso e não remova nem mesmo uma partícula de poeira. Uma das guias do parque, chamada Catherine Jones, ela confirma, tá, que essas cartas realmente existem. Inclusive tem algumas fotografias dela mostrando algumas em cima de uma mesa. Ela falou que várias coisas já foram roubadas de lá, só que o objeto mais inusitado que foi roubado e devolvido horas depois foi justamente um piano. Esse piano ele foi furtado no ano de 1962 por uma mulher que era musicista, tá?
Essa mulher tinha um grande fascínio por piano. Quando ela viu esse objeto, ela deu um jeito de ir de madrugada, tirou esse objeto de lá. Não sei se ela teve ajuda de alguém, porque não era uma coisa pequena de ser roubada, ela conseguiu roubar. Ficou algumas horas com ele, só que coisas estranhas começaram a acontecer na casa dela. Ela disse que esse piano começou a tocar sozinho, que ela viu espíritos dentro da casa dela e que alguém da família dela teria infartado horas depois, e ela associou tudo isso a esse piano. Então não demorou muitas horas para que ela mandasse o piano de volta. Eu não sei se essa mulher foi penalizada ou se ela foi perdoada pela devolução em tão pouco tempo, mas esse piano hoje ele também está nessa parte do museu, mas a Catherine Jones disse que eles têm vontade de conseguir colocar esse piano exatamente de onde ele foi roubado, porque eles não sabem se ele estava no salão, se ele estava na igreja. Então é uma peça da história que saiu do seu devido lugar e provavelmente nunca mais vai ser recolocado, porque essa mulher, acredito que não tenha mandado mais nenhuma carta, não tenha deixado um endereço, porque eles tinham medo de ser presos, então não dava para perguntar aonde ela tinha tirado o piano e ela também não teria dito isso na carta. Então assim, gente, certeza absoluta se essa maldição realmente existe, talvez nunca vai saber, mas é uma coisa que já está impregnada e hoje pouquíssimas pessoas levam, tá? Qualquer lembrança para casa. Sempre tem aquele que acaba levando, mas segundo a Catherine Jones, eles logo depois devolvem essas peças, mesmo que seja um pedacinho de papel de parede que eles tiraram, porque eles não ficam com nada. Alguns vigilantes que fazem a ronda nesse local, porque hoje, né, durante a noite eles fazem uma ronda, tem uma equipe bem grande, porque a cidade é aberta, enfim, é toda monitorada. Mas, enfim, tem esses homens que acabam, né, passando por lá e muitos deles não ficam muito tempo no emprego. E isso, gente, não é folclore. Por quê? Porque tem muitas pessoas que têm medo realmente do sobrenatural. Qualquer barulho que eles escutam de noite, eles já acham que é algum fantasma que está passando. Então, muitos realmente não ficam. Isso não é balela. A maioria que tem medo não fica em um emprego assim. Agora, aquele que fica tem histórias muito misteriosas para contar e eu vou deixar alguma delas para vocês agora. Um dos fantasmas mais famosos de Bold se refere a uma mulher chinesa que trabalhou na casa de J.S. Cain, que na década de 1940 contratou algumas pessoas para fazer a segurança da cidade. Essa mulher que trabalhava na casa dizem que era uma governanta muito, mas muito competente mesmo, que ela era uma mulher bastante robusta e que ela adorava criança. Ela teria falecido ainda muito jovem, né, por causa de uma doença, mas ela era muito preocupada com a família tratava muito bem ela. Ela ajudava a cuidar dos filhos também, dos seus patrões, então dizem que quando ela morreu, logo depois ela já foi vista nessa casa e até hoje crianças costumam brincar na frente da casa do Senhor Caim e os pais acabam perguntando, né, com quem que vocês estão brincando, e elas dizem que é com uma mulher bem forte, alta e que tem os olhinhos puxados. Então assim, gente, são crianças muito pequenas que não sabem dessa história e se divertem bastante, então muitas pessoas acreditam que é o espírito dessa mulher chinesa. Eu não vou deixar o nome dela aqui para vocês porque infelizmente eu não consegui descobrir, mas se você souber, deixa aqui para mim no comentário. Na década de 1940, quando esses patrulheiros estavam fazendo essas rondas, tá? Eles levavam também as suas esposas para ficarem lá junto com eles. E a esposa de um deles acabou dando um relato, tá, para um escritor que mais tarde fez um livro. Esse livro se chama The Ghostly Gazetteer, do autor Arthur Myers, que foi lançado em 1990, e eu vou ler aqui para vocês agora um trechinho, tá, aonde ela teria comentado essa história. Eu estava deitada na cama com meu marido no quarto de baixo, quando senti uma pressão sobre mim, como se alguém estivesse em cima do meu corpo. Comecei a lutar e lutei tanto que acabei parando no chão. Aquilo realmente me assustou. E ela também deixou um outro trecho contando a respeito de um relato de um outro patrulheiro, chamado Gary Walters. Teve a mesma experiência e no mesmo cômodo, exceto que ele viu a porta abrir e sentiu uma presença, além de uma espécie de sufocamento.
Outras aparições também são vistas na cidade. Há quem diga que durante o passeio, principalmente no final de tarde, e também passeios fantasmas que esse lugar também faz no período da noite, muita gente fala que não consegue distinguir quem é pessoa e quem é espírito, porque eles vagam assim no meio de todo mundo como se fossem pessoas de carne e osso. Então, para quem tem sensibilidade, para quem acredita, tá, pessoal? Aqui no nosso canal a gente respeita todas as opiniões, desde que elas sejam dadas com bastante respeito também. Nós acreditamos no sobrenatural, mas sabemos que nem tudo é, sabemos que tem muita coisa também que é sugestionada e até mesmo, infelizmente, inventada. Mas eu vou deixar aqui para vocês tudo que eu encontrei. Então, essas pessoas falam que vem, essas pessoas com roupa de época, que há muito barulho de relincho de cavalo, que tem muito cheiro de feno, mesmo onde não tem, e que essas pessoas, né, esses espíritos, na verdade, ainda vagam por lá como se o tempo não tivesse passado. Uma das visões mais relatadas é de uma mulher de branco que costuma aparecer na janela do Hotel de Chambord. Eu acho que é assim que se fala o nome dele. Então, é um dos hotéis da cidade, dizem que é um local que também tem bastante atividade paranormal. É um hotel um pouco menor, porque haviam 2 na cidade, mas esse parece que era um pouquinho menor para viajantes ali que não tinham muito dinheiro, né, para investir em uma pernoitada, digamos assim. Então, esse hotel dizem que sempre escutam barulhos de briga, como se tivesse um casal brigando lá dentro, barulhos de tiro, que essa mulher costuma aparecer na janela. Também, principalmente para crianças. Há muitas crianças que abanam a mão na janela, mandam um beijo para essa moça, dizem que ela é muito bonita, que ela tá com uma camisola branca, tem o cabelo longo, bem loiro, e que essa moça também acaba mandando beijo para essas crianças, só que quando os pais vão ver, não há ninguém. Param entrando dentro desse hotel para ver se tinha alguém escondido lá dentro, mas quando chegaram lá, não tinha absolutamente ninguém. Muitas crianças também morreram na época da mineração, a maioria eram filhos, né, dessas pessoas que trabalhavam diretamente nas minas, que iam brincar por lá, ou que até mesmo iam ajudar os seus pais. Então, muitas crianças morreram de forma bastante triste mesmo, com acidentes envolvendo picaretas, gente. Essas crianças, elas estão enterradas no cemitério de Bold. E aí é que está, outras crianças que visitam a cidade junto com seus pais falam que tem sim os amiguinhos, que eles vão ficar com saudade quando forem embora, que eles querem conversar com o pai e com a mãe do amiguinho para que eles possam se ver novamente, mas não há criança nenhuma. E geralmente isso acontece perto do cemitério. Essa história é bastante comovente, pois se refere à morte de uma criança que morreu na cidade após ter sido atingida na cabeça pela picareta de um dos mineiros. Essa morte teria sido aparentemente de forma acidental e ocorreu no dia 5 de abril de 1897. Era uma menininha chamada Evelyn, ela tinha cerca de 3 anos de idade, ela acabou sendo enterrada em um dos 3 cemitérios e os pais mandaram fazer uma escultura muito bonita. Eu não sei se ela é de gesso, se ela é de mármore, mas ela é o ponto turístico do cemitério. Muita gente quer tirar foto por lá, mas é sempre a mesma sensação. Dizem que o riso de crianças ali é muito grande, que é sentido um cheiro de flores ali perto e que as crianças gostam muito de brincar, de esconder com crianças invisíveis, vamos dizer assim, entre as lápides do cemitério. E um dos locais onde é mais visto uma menininha brincando é justamente ao lado do túmulo da Evelyn. Essa menina, ela era filha de Fanny e Albert Myers. E assim, gente, o túmulo dela é um dos mais visitados. Os pais nunca se recuperaram da morte dessa filha, ficaram extremamente depressivos, e é normal. Qualquer pai, qualquer mãe que ama verdadeiramente o seu filho, com certeza morre junto com ele, sobrevive, né? Sobrevive, mas aquela parte ali com certeza morreu junto com eles. Então os pais sofreram muito com isso, iam todos os dias no túmulo da filha, choravam muito por lá, mas ao mesmo tempo guardavam com muito carinho o sorriso da menina, porque dizem que era uma criança muito risonha, muito alegre, que adorava, como qualquer outra criança, mas parece que ela realmente era uma criança assim radiante, ela adorava brincar com qualquer criança da sua classe social, que era um pouco mais alta, como também com crianças mais pobres, que eram os filhos dos mineiros. Então dizem que o espírito iluminado da Evelyn ainda vaga por lá e que seus pais também estão ao lado dela.
É uma cidade que tem muitos relatos sobrenaturais, quedas de temperatura muito bruscas. Dizem que portas das casas batem sozinhas, que muitas vidraças racham sozinhas, que há cheiros de perfume, muito cheiro de bebida e de charuto também dentro do salão, e que há um barulho de música junto nesses lugares também, como se uma festa estivesse sendo dada. E também há aqueles relatos que eu comentei para vocês, aonde algumas moças aparecem de espartilho correndo escada, né, abaixo, com algum homem também aparentemente enfurecido correndo atrás dela, e logo depois um barulho de tiro também é escutado. Então, como naquele local ocorreram também muitas mortes e violências com essas moças, isso, né, estaria aparentemente justificado, ou seja, as energias do passado ainda estão muito presentes nesse local. Então, assim, gente, essa foi a nossa história de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Realmente dá pra fazer um vídeo 2, porque tem muita coisa, mas tem muita coisa mesmo sobre essa cidade, sobre outras cidades fantasmas também do velho oeste americano, e com certeza nós vamos trazer outras cidades assim para falar aqui para vocês, tá bom? Quero agradecer mais uma vez todo o apoio, o carinho. Não consigo responder os comentários da mesma forma que eu respondia antes, mas é porque eu realmente não consigo, porque estão vindo muitos comentários, e isso é muito bom para o nosso trabalho. Se gostaram, pessoal, do vídeo, reforço, deixem seu like, se inscrevam aqui no canal, nos acompanhem pela página do Facebook Mistérios do Tempo Oficial. Por lá a gente coloca postagens com bastante fotos, textos também para quem gosta mais de leitura. E se vocês puderem também, se tornem membros aqui do canal, porque isso vai dar algumas vantagens a mais para vocês e também vai nos ajudar ainda mais, tá bom, gente? Um beijo grande, muito grata pelo carinho de todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!